Boa tarde, Brasília. Eu sou Grace Maia, falo aqui da capital e estou aqui com um convidado muito especial, Adeilton Lima. Ele é poeta, dramaturgo, fez mestrado agora em um assunto muito interessante que é Glauber Rocha, o poeta do delírio. Obrigada por vir e aceitar o convite. Obrigado a você. Vamos lá. Adeilton, a gente está num ano muito especial, que é um ano de eleição. E eu fico pensando assim que existe toda uma movida das mídias, de Facebook e muita coisa que as pessoas estão discutindo de política. E o Glauber Rocha, ele foi um dos maiores ativistas políticos, né? Eu acho que da história do cinema e do Brasil, assim, principalmente. Você está terminando o doutorado agora em Glauber Rocha. Como é que é a sua relação com ele, assim, dentro dessa visão que ele tinha de ver o Brasil, né, como um país tão potente e essa visão colonialista que o brasileiro tem, que ele atacava diretamente. Nesse momento de eleição a gente vê muito isso, né? Qual é a sua visão da obra do Glauber Rocha nesse sentido? Primeiramente eu quero agradecer pelo convite de vir aqui fazer essa conversa com você. Bom, Glauber Rocha é uma figura fundamental na história política e cultural brasileira, né? E eu acredito que se o Glauber estivesse aí em atividade, ele certamente estaria na frente da luta, né, de enfrentamento desse outro golpe, né, de tudo isso que desses absurdos que a gente está vivendo aí. Nós estamos vivendo uma terra em transe total, né? Um Deus e o diabo na Terra do Sol, o dragão contra o santo guerreiro, por aí vai. Os títulos dos filmes como metáforas do que está acontecendo. Então, acho assim, a forma visionária, né? O aspecto visionário da obra do Glauber, que assim, quanto mais o tempo passa, mais ela se atualiza. Então, eu acho que é um momento muito bom para quem não conhece, passar a conhecer os filmes do Glauber, a obra dele, e não só os filmes, mas os ensaios, né? Sim. Porque ele escreveu bastante coisa interessante, né? O Manifesto da Fome, o Manifesto, a Estética do Sonho, a Estética da Fome, são dois grandes textos, entre outros, né? Sobre Brasil, sobre cinema, etc. Então, tem poemas também, né? O Glauber escreveu poesias também. Então, assim, importante, dois caras que eu recomendaria que as pessoas corressem para conhecer: o Sérgio Porto, ou o Stanislau Ponte Preta, e o Glauber Rocha. São figuras desse período aí, 60, 70, fundamentais para se compreender o Brasil. A questão da estética da fome, essa exploração da pobreza pela política, até pelo cinema, né, que explora essas imagens de favela, da América Latina pobre, né, é uma questão que a gente vê também permeando a política, né, essa questão de explorar a falta de recursos de uma certa camada da população a favor de certos poderes, assim, já institucionalizados, como a democracia, vou dizer. Você acha que isso está cada vez mais forte, assim, com a questão das mídias, e a gente consegue ver isso mais forte hoje? Acho que um dos grandes representantes da Casa Grande hoje, sem dúvida, é parte da imprensa, né? Ou dos meios midiáticos, né? Existe, assim, se for pegar aí as grandes emissoras de televisão hoje no Brasil, de canais abertos, né? A chamada TV aberta, são coronéis, né? Induzindo, formando sob determinada visão a opinião dos outros, né? Alienando com uma programação que não corresponde à realidade, principalmente trazendo coisas de fora, de outras realidades, ou mais especificamente de uma realidade norte-americana que não nos diz respeito. Então é sempre essa cultura da dependência, da subserviência, né? Da bajulação. As novelas reproduzem a mesma coisa, os telejornais reproduzem as mesmas coisas, quer dizer, e atualmente tem um fenômeno interessante, né? Porque
telejornais viraram narrativas tão piegas ou melodramáticas quanto as telenovelas, né? Então, assim, os mocinhos, os bandidos, etc. Né? Então, e o sensacionalismo em torno disso. Então, acho lamentável, porque com todo o aparato tecnológico que nós temos no Brasil, porque tecnicamente é muito bom, né? Poxa, isso podia servir para educar, né? Para formar realmente cabeças pensantes, o senso crítico. Sim. E infelizmente não, a educação está aí, jogada às traças, né? Esse governo que entrou aí, desse vampiro lamentável, está destruindo tudo, escateando tudo, né? E infelizmente nós estamos num momento de caos. Agora, nesse momento que nós estamos aqui nessa conversa, né? O corte foi anunciado ontem, o corte das verbas da CAPES, né, de pesquisa. Então isso é muito grave. É muito grave. Isso é muito grave, sabe? É uma traição muito, muito forte, né? É um crime, sabe? Essas pessoas deviam ir para a cadeia. Mas uma coisa dessa com a pesquisa científica, né? Enfim, com as universidades, é lamentável. E voltando ao Glauber, o Glauber certamente estaria combatendo isso se ele estivesse aí. Claro que é uma questão colonialista isso, de você pensar que a gente não precisa de pesquisas, né? A gente vai ter cientistas sendo exportados todo o tempo. Porque você é um cientista, você quer fazer a sua tese, você vai acabar indo para os Estados Unidos, que lá existe muito mais verba e interesse nisso. E acontecem coisas assim, os absurdos ao mesmo tempo, né? A venda de recursos naturais, de riquezas naturais, preço de banana, principalmente para os americanos, né? Mas para o exterior, ao mesmo tempo em que se degolam aqui as verbas para as pesquisas, né? Se impedem as pesquisas de terem continuidade. Isso é muito grave. Então, por um lado, a dilapidação de recursos, por outro, a inviabilização, né, das pesquisas, enfim, de projetos importantes para colocar o Brasil, numa situação de importância, e eu acho assim, numa condição que ele merece estar, né? Sempre mereceu estar ao longo da história. Então, assim, há uma cultura por trás disso tudo de destruição, né? De possibilitar que avancemos como sociedade, como um povo rico, aí fica sempre em torno dos clichês, que nós somos receptivos, que nós somos alegres, que nós somos futebol, blá blá blá, claro. Samba, blá blá blá, saca? Não é isso, né? Essa fama do brasileiro de alegre, que consegue estar alegre com a pobreza, né? Eu acho que isso é uma fama que a gente exporta e que não faz, na verdade, a política internacional, ela não está baseada nisso, né? Na verdade, a gente é um país que tem muitas riquezas, uma potência mundial, a gente está aí ao pau com os Estados Unidos em termos de potência. E a gente tem essa mente de colônia que está sempre vendendo, sempre tentando agradar e de alguma forma não acreditando, né? Ao mesmo tempo que também não se investe em turismo. Quer dizer, o turismo no Brasil era para ser fantástico, sabe? Ter bastante investimento, no entanto não há. Não há. O turismo que se conhece lá fora é outro. Acontece naturalmente, né? De alguma forma aí, mas acontece, não há investimento, né? E infelizmente a fama que nós temos é outra, né? De um paraíso para turismo sexual. Infelizmente a gente tem isso bem forte mesmo. Eu como mulher sinto bastante quando eu tenho que falar que eu sou brasileira, realmente às vezes é meio contraditório, assim, ao mesmo tempo que é positivo e negativo. Eu sinto os dois. Voltando a um tema do Glauber Rocha, a questão do mito. O Brasil sempre teve essa questão da religiosidade muito forte, né? E hoje a gente tem uma bancada evangélica, a gente tem todos os discursos políticos
assim, permeados de religiosidade, e a religiosidade ela tem essa bipolaridade de bom e mal, né, de Deus e diabo. Como é que você vê isso hoje, assim, para mim me espanta muito que a política esteja tão permeada, assim, de tanta religiosidade, assim. Acho que o Glauber percebia isso, mas não sei, eu não sei se ele imaginava que a gente ia ter uma bancada evangélica com esse poder nesse momento, assim. E os discursos todos, né, estão muito permeados de religiosidades, assim. E a mídia permite que tenha muita troca de informação, mas a gente vê essa discussão de ideologia de gêneros, tudo que tem essa coisa da religião, né? Como que você vê essa questão hoje dos tópicos de ideologia de gênero, escola sem partido? Acho que tudo isso aí tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que a gente caiu num campo assim muito maniqueísta, né? O bem contra o mal. Como se o bem fosse o bem e não contivesse o mal, como se o mal fosse o mal e não contivesse o bem, né? Então, quando você separa dessa forma, e aí, quando você tem também por trás disso uma cultura do ódio, da violência, da não tolerância e de muito preconceito, a tendência é, infelizmente, o que nós estamos testemunhando, o nascimento de um fascismo lamentável, absurdo, né? Então, eu acho que uma coisa que está na obra do Glauber é a ideia do sincretismo, né? Acho que essa foi a nossa formação. E acho que sempre houve uma convivência pacífica, né? Quer dizer, sempre em termos, né? Isso é relativo. Mas até algum tempo atrás não se destruíam, não se colocavam fogo em templos de religiões de matriz africana, né? Então, assim... A gente teve vários casos aqui em Brasília. Pois é, o que é lamentável e que, infelizmente, o campo político partidário, eu acredito que acabou favorecendo a ascensão desses grupos ditos neopentecostais, né? O que aconteceu foi isso, né? Então, assim, essa turma acabou crescendo como um grupo político, mais político do que religioso, né? É tudo fachada, Deus, Cristo, tudo virou mercadoria na mão dessa gente. Então, e eles se fortaleceram, né? Tem canais de televisão, então assim, eles ocuparam espaços muito importantes. E vem com esse discurso aí de homofobia, contra o aborto, né? Uma hipocrisia absurda, com muito preconceito em relação às mulheres, né? Enfim, então eu acho que isso é uma questão delicada e importante para a gente observar, né? E tentar, porque a escola sem partido, olha só que absurdo um negócio desses, né? Não é que tem uma ideia dessas, porque se há um espaço para se construir um pensamento crítico, esse espaço só pode ser a sala de aula, né? Você não tem que ficar limitando, censurando acesso ao conhecimento. Você tem que dar acesso ao conhecimento para que a pessoa possa, com consciência, né, e discernimento crítico, fazer suas escolhas. Enfim, mas eu acho que o fundamento da educação é esse, eliminar maniqueísmos, preconceitos, né? E, infelizmente a gente está indo para o outro lado, para o lado oposto, dada a ascensão, principalmente desses grupos conservadores, né? Que se dizem cristãos, mas pregam a pena de morte, né? O uso de armas, são um bando de hipócritas, uns mercenários, os famosos mercenários do templo, né? Como está lá na Bíblia, que eles mal conhecem na verdade. A questão desse fanatismo também tem a ver muito com essa manipulação de notícias fake e uma falta de diálogo no sentido... eu tenho uma educação que eu posso dar duas opções e aí a pessoa escolher. Essa segunda opção que está sendo dada agora é tida como uma ideologia, né? Quando tinha só uma ideologia não era questionado. No momento que eu coloco uma opção é questionado.
Dentro da mídia, a gente vê agora questionamentos desde que se a Terra é plana, se a gente teve ditadura ou não, como você até fez um post essa semana, né? Dos portugueses na África ou não. É porque teve como é que tá isso, assim? Teve um cidadão, prefiro nem pronunciar o nome para não, enfim, não correr o risco de vomitar aqui no seu estúdio. Não, mas tem um cidadão aí que se diz candidato, né, que prega violência, tudo para ele é na porrada, na violência, né, é na arma, pena de morte e tal. E esse imbecil foi a um canal de televisão para uma entrevista, né, e declarou que os portugueses não pisaram na África, não houve ditadura no Brasil, sabe? Então, assim, uns absurdos. Você fica, é inacreditável que em pleno 2018, sabe? A gente tenha que conviver com esse tipo de argumentação, né? Rasteira. As pessoas hoje se orgulham, batem no peito e se orgulham de não conhecer nada, de serem ignorantes, de não ler absolutamente nada, sabe? Elas são formadas pela televisão, pelo Jornal Nacional, pelas novelas, né? Eu acho então, uma fundamentação científica, tudo... eu tenho um estudo que feito por não sei quem, que analisa a ditadura sobre uma outra perspectiva, vamos dizer. E tem são declarações sem fundamento. Um pseudo-filósofo, né? Por trás disso aí, chamado Olavo de Carvalho, que tem lá um canal no YouTube, o povo segue esse camarada, mas é mais um canalha fascista, né? Que prega todos esses preconceitos, né? Essa visão tacanha, retrógrada do mundo, né? De uma sociedade. E a questão da economia, assim, no sentido, por exemplo, dos países hoje, como os Estados Unidos, que tem um presidente que é um símbolo das corporações. A gente no Brasil parece que não está indo nessa mesma direção. Como é que você vê assim, o Brasil em relação a essa política internacional? De alguma forma me parece que às vezes a gente está meio indo contra a maré, não? Bom, o canalha que deu o golpe aqui pratica, e o seu grupo, eles praticam uma política de subserviência a essas matrizes que tem lá os seus representantes corporativos hoje, como você falou do Trump. Mas o Trump é outro canalha, né? Eu acho que a gente não tem que ir nesse caminho não, sabe? Acho que a gente tem que pensar numa visão progressista, pensar em políticas sociais, né? Pensar com uma visão socialista. Calma, não comemos criancinhas, né? Porque as pessoas acham que socialismo, comunismo, é aquela coisa que vai tirar patrimônio de alguém, confiscar, nada disso. Então, assim, porque também eu acho que é outra coisa, né? É o desconhecimento que gera esses fantasmas, né? Mas o Trump é um retrocesso, né? Ao mesmo tempo, assim, eu quero crer até que ele nem chega ao final do mandato dele, porque é um tropeço atrás do outro, né? Uma gafe atrás da outra também. Mas eu acho que o Brasil não tem que ir por aí. Aliás, o que o Brasil deveria fazer, e não tem coragem para isso, é romper, né? Claro que isso está dentro de um tabuleiro econômico internacional, é delicado, né? Mas eu acho que chegamos pelo menos a ter uma forma de diálogo, sem dúvida alguma, no governo Lula, né? Claro, acho que foi só o início de um outro movimento, né, importante. Mas o Brasil estava, sétima, oitava economia do mundo, né? Então, e já praticamente resolvida a questão da dívida, né? Então, o que houve, principalmente com o golpe, é que nós retrocedemos, né? Então, nós voltamos a ser o capacho, quintal dos Estados Unidos, né? Tanto que nós estamos sendo sugados aí as nossas riquezas e estão indo. E a Amazônia lá na mira. E a questão da esquerda, com esse impeachment da Dilma, demorou tanto para o Lula chegar, chegou, aí veio a Dilma,
tem o impeachment. Como é que você vê a esquerda hoje? Tem gente que fala, a esquerda acabou. Nessa eleição, por exemplo, onde que está o papel, onde que está a esquerda? Há esquerdas e esquerdas, né? Eu acho que eu hoje compreendo melhor, já fui mais crítico radical da política do Lula, no sentido de sentar para conversar com esses grupos conservadores, que acabou possibilitando os acordos aí com grupos de direita, né? PMDB, essa turma aí. E também parte desses fundamentalistas evangélicos, né? Acho que ele tentou fazer um governo de conciliação, né, do meu ponto de vista equivocado, mas eu também compreendo. Foi uma experiência, foi uma tentativa. Só que fortaleceu demais essa galera, né? E acabou, por exemplo, deixando de fazer reformas importantes, né? A reforma política, a reforma as reformas todas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, principalmente dos meios de comunicação, porque a reforma trabalhista que veio, olha só o que veio, né? A proposta de reforma da Previdência é outro absurdo. Então, assim, essas reformas, e principalmente no primeiro mandato do Lula, quando ele tinha uma boa maioria, acho que era o momento de fazer. Não houve, não rolou, né? E estamos vivendo o que nós estamos vivendo, né? Eu acho que o primeiro mandato da Dilma também foi bom, né? E depois desandou um pouquinho, mas são as tensões, os jogos de tensões, né? Não dá para confiar num cara como Michel Temer, né? Como Jucá, essa galera aí. Então, acho que foi nesse ponto aí que essa representação da esquerda, infelizmente, falhou, né? E agora está, assim, a gente percebe aí com essa injusta prisão do Lula, porque é injusta. Quem souber e tiver as provas e puder apresentar, eu agradeço, porque até agora só são as convicções e os achismos, né? É um absurdo isso. Eu, no lugar do Lula, não teria me entregado à polícia, saca? Eu teria resistido. Eu teria exigido um tribunal internacional, sabe? Eu teria pedido asilo e pediria um tribunal internacional isento. Apresentem as provas e ok, me prendam, né? Mas, ok, fez a opção de se entregar, tá aí. Mas assim, tá resistindo bem, né, até aqui. É delicada a situação, mas de qualquer forma, os nomes que ele está sugerindo aí, propondo, né, o Haddad, né, como vice, na verdade eu acho que vai ser a chapa Haddad e Manuela mesmo. Dá para dar uma respirada, porque são duas figuras jovens e o Haddad já demonstrou competência tanto no governo, na Prefeitura de São Paulo, quanto também quando foi ministro da Educação. Eu acho que é uma figura importante para tocar um projeto progressista aí para o Brasil do futuro, né, que a gente precisa. E, quiçá, eliminar, à medida do possível, o estrago, tentar sanar o estrago que foi feito nesses 2 anos, né? Porque tá demais. É complicado, né? Você pensar que algumas coisas se perdem aí num nível que foi um retrocesso de 20 anos em 2, né? Como o ato falho do vampiro demonstrou. Então... É complicado. Você é um acadêmico e você é um artista. Você é ator, você é dramaturgo. Como que você vê o papel da arte nesse momento? Você acha que a arte tem essa função de resistência? Você tem as suas poesias, você escreve as suas poesias também com esse sentimento assim de um discurso de resistência. Como que você... A questão acadêmica com o artista e com o seu posicionamento, assim, como cidadão, como é que você trabalha isso? Então, a propósito, o meu doutorado foi sobre o Glauber Rocha e o Antonin Artaud. O Antonin Artaud é um teatrólogo francês da primeira metade do século XX, que criou um conceito que ficou conhecido como teatro da crueldade, né? E, então
esse sentido de crueldade, ele tem uma amplitude, né, um conceito amplo. Não é exatamente ou literalmente violência, a crueldade é derramamento de sangue, não é por aí. Mas é uma forma de construir uma estética, uma poética, né? E eu vejo essa correspondência de diálogos entre a obra dele e o Glauber. Então o diálogo se dá por aí. E eu vejo a arte como sendo isso. A arte é uma forma de você estar também na linha de frente do combate, né? Levando muita porrada, como eu levo, porque devido aos meus posicionamentos políticos e não alinhamento a grupo A, B ou C, eu acabo sendo boicotado por ambos, né? Então é difícil, muito difícil, porque, assim, se eu for pensar em Brasília, DF, são 30 anos de ralação, né? Tantas batalhas que eu já encarei aqui, e de repente eu vejo gente que hoje se beneficia de determinadas conquistas que eu estava lá, ó, no passado, lutando, né, por elas. E pessoas que hoje se beneficiam e me boicotam. Eu falei, cara, que interessante isso, né? Um amigo, por coincidência hoje, deixa eu ver, até vou pedir permissão para ver aqui no Facebook, um amigo publicou uma frase, que é um grande escritor, Luiz Serguilhas, e eu reproduzi na minha página, que eu acho que de alguma forma também responde a essa questão que você está levantando, que eu achei muito legal. É um escritor português chamado Luiz Serguilhas, ele vive no Brasil atualmente, acho que ele mora em Recife. Eu acompanho os escritos dele. Ele escreveu assim, ó: aviso aos filósofos, artistas, escritores que buscam o poder. O poder não produz nada, ele é vampiro, vampiriza a vitalidade existencial, suga a vida, é fascista. O poder é um mecanismo reativo que faz tudo para se conservar. Aqui nunca se vai da escravatura, ou nunca se sai da escravatura. Serve-se sempre miseravelmente ao Senhor. Eu achei muito interessante isso, porque eu vejo hoje artistas ocupando posições de poder, né? Que é isso que ele está falando, né? Então, assim, o nosso poder, eu acho que está nesse sentido da guerrilha, né? Da guerrilha filosófica, da guerrilha teatral, da guerrilha estética, artística. E não necessariamente atrás de uma mesa carimbando papéis para um determinado senhor, né? E eu vejo determinados artistas hoje empolgadíssimos com seus cargos de poder, né? Que passará, ou que passarão, né? E nós passarinhos, né? Já dizia o Quintana. Então, mas o que é chato, o que é lamentável, é porque a gente percebe isso, né? E se vê, às vezes, ali sofrendo retaliações, porque você não faz alinhamento, né? Porque você vê favorecimentos, nepotismos, e aí você questiona isso. Você é o vilão, você é o reclamão, você é o brigão. Que, aliás, é uma coisa que eu acho bastante engraçada, na mesma proporção que é injusta. A imagem que criaram de mim aqui em Brasília, né? Que eu sou o brigão, o Adeilton é o brigão. Mas ninguém me pergunta como é que eu venho conseguindo, nos últimos 20 anos principalmente, sobreviver de arte. Como é que eu pago os meus boletos, né? Como é que eu me viro para sobreviver, né? Num país que não te dá essa condição. E uma cidade bem difícil, né? Uma cidade difícil. Em difícil. Buenos Aires você vê a diferença da arte. Tem muita gente vivendo de arte. É difícil, mas tem muita gente vivendo de arte. E realmente você ter esse mérito é muita coisa mesmo, porque aqui em Brasília a gente sabe que é uma cidade cara. Mas eu, por exemplo, recentemente eu soube de um grande evento cultural, do qual eu já participei de outras edições. E quando eu soube que ia acontecer mais uma edição, né? Eu entrei em contato, olha,
tudo dentro do esquema formal mesmo, sabe? O e-mail é esse, tá? Por favor, como é que eu apresento uma proposta de uma atividade artística para o evento e tal? E passou-se mais de um mês, eu não recebi nenhuma resposta. Aí voltei a entrar em contato, me falaram que ia haver chamamento público, não houve. E num terceiro contato me disseram que já estava fechada a programação, né? Então assim, sequer receberam o meu material. Só que eu sei quem são as pessoas que estão, né, lá na outra ponta. Pelo menos as informações que me chegaram. Então eu acho lamentável, sabe? Porque eu não faço política do cafezinho, eu não faço o esquema do telefonema, fulano, né? Não, eu simplesmente... né? Aqui em Brasília, ideologia. Eu simplesmente quero que o meu trabalho de poesia, de teatro, ele possa chegar, sabe? Não, porque não vão com a minha cara. Poxa, são 30 anos, né? E eu tenho muito orgulho de, ao longo dessa trajetória toda, e 20 só vivendo de arte, tenho muito orgulho de ter formado pessoas com os cursos que eu ministro de teatro e poesia, de ter tocado o coração de tanta gente, sabe? Enfim, ter de alguma forma contribuído para outras perspectivas e outras visões de mundo, né, das pessoas. Então, e me vejo tolhido na cidade onde eu tanto trabalhei e trabalho, né? Isso me deixa triste, porque é covardia, né? Aí é covardia, porque você sabe que o trabalho é bom, né? O trabalho é legal. Igual você tem reconhecimento. E eu não estou falando isso por falsa modéstia, né? Eu sei que o trabalho é legal, sabe? Porque eu me esforço, né? Claro. Procuro estudar, procuro me formar. Então, assim, é muito chato ouvir uma colega me detonando numa conversa de WhatsApp porque eu vou fazer uma oficina de teatro e poesia que ela também ia fazer, sabe? Sendo que tem espaço para todo mundo, claro. A pessoa pode criar um curso ali, eu crio o meu aqui, sendo que a pessoa ainda estava na fralda quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, isso é muito mesquinho, né? Claro, é uma falta de perspectiva, porque, na verdade, quanto mais, né? Eu vejo... Claro, num país que não lê. No mesmo dia tem um workshop de Deleuze em 2 lugares da cidade diferentes, no mesmo dia. Sobra lugares para você ir. E aqui em Brasília tem essa competição realmente dos cursos, né? Quando você quer abrir um curso, você tem aquela tribo de outro bairro que está fazendo o mesmo. Eu acho que falta isso, união. Até mesmo no yoga, que eu dei aula de yoga há muito tempo, eu tive muita dificuldade de interagir assim, com os grupos, porque tem várias vertentes de yoga, então essa separação das tribos em Brasília realmente é uma cidade que é muito difícil. Isso eu não sei se todo o país é assim, eu sei que Brasília realmente me sona muito assim... Não, e o pior é que começa a se construir uma imagem distorcida de você e isso vai se replicando. Sim. Sabe? Daqui a pouco você vira o vilão. Eu sou o vilão. Eu sou o vilão do teatro de Brasília. Eu sou o brigão, o malvadão, sabe? Meu, mas eu queria que as pessoas me procurassem ou me encarassem, no melhor sentido, com argumentos, sabe? Com diálogo, com ideias, e a gente possa divergir, a gente possa convergir também, e não, sabe, esses embates. Isso é lamentável. Eu fiz questão de vir com essa camiseta. Ótimo. Porque fala um pouquinho desse projeto. Nós fizemos agora, eu e um grande amigo que é produtor aqui na cidade, um grande profissional, que é o Jorge Luiz do IPCB e Giral Projetos. Nós fizemos a primeira edição do Transe Poéticas, Festival de Brasília da Poesia Brasileira, Poéticas em Transe, né? Então, a proposta foi de o primeiro evento de grande porte em Brasília, voltado para a poesia, né? E foi muito legal, porque a gente teve a felicidade de ter grandes poetas da cidade e também convidados de fora, né? Como o Mano Melo e o Arthur Gomes do Rio, e fizemos a noite de encerramento com o Arnaldo Antunes, né? Então foi muito bacana. Sim.
E já estamos pensando aí a estrutura, né, a produção do próximo ano, para o próximo ano, que a ideia é fazer uma vez por ano, né? Sim. Vamos ver o que vem pela frente. E você também tinha um projeto de poesia e vinho? Sim. Como é que está esse projeto? O projeto ele teve uma paradinha porque eu estava envolvido, né, com o doutorado e por coincidência está perguntando, pretendo voltar em breve, estou conversando já com algumas pessoas na cidade para uma possível parceria, né, de espaço. Pode contar comigo aqui, está disponível para a gente fazer uma... E aí a ideia é essa de fazer, voltar, fazer porque era um sarau, né? É bem legal. Enfim, e a ideia do festival Transpoéticas era reunir de forma profissional muita gente, né, que produz coisas bacanas em Brasília e merece ter um espaço e uma repercussão maior do seu trabalho. Então a gente vai nessa pegada aí para as próximas edições, né? Estamos fazendo aí, buscando parcerias, patrocínios, apoios, etc. E vamos que vamos. Tem o livro que eu lancei, né? Aqui. Sempre diga eu te amo da boca para dentro. Ótimo título. Tá maravilhoso, gente. Não dá para mostrar muito bem na câmera, mas é maravilhoso o livro. Projeto do Haroldo Brito. Ilustração, assim, coisa mais fina. Tá finíssimo, tá lindíssimo. Querido, onde que pode encontrar seu livro para comprar? Só comigo. Ótimo. Porque se eu deixar em alguma livraria, é só para... Não, é nem por isso. Eu tô começando a ver essas coisas agora, aí começaram a me falar, e eu falei, gente, mas como é que a gente paga o negócio? Porque como a arte independente, ela é mais, né? Se nós não estamos na grande mídia, né? Então, vamos aí fazer um trabalho de formiguinha, humildemente, né? Construindo uma caminhada. Então, não adianta deixar, porque vai demorar a vender. E às vezes uma venda de um livro já me facilita uma necessidade imediata. E a gente vive disso, né? Claro. Então, é comigo, né? Só me procurar no 99239-9644. Aqui em Brasília eu mesmo vou entrego. E para fora de Brasília a gente coloca aí num Sedex, né? Paga taxa. Isso, pode botar tudo no Facebook também, Adeilton Lima no Facebook, Adeilton Ator no Instagram e acho que é isso. São essas as redes onde eu estou atualmente, né, divulgando os trabalhos. Eu te sigo já tem uns 3 anos ou mais e realmente assim, eu acho muito importante uma pessoa que é um acadêmico, não é só uma opinião porque você acha, né? E uma pessoa que está aí no meio da arte produzindo, que eu acho que é uma das grandes formas assim, de resistência, produzir arte. Então eu te felicito pelo seu trabalho. Obrigado. Eu acho que é um orgulho para a cidade e assim, tem meu apoio, toda a sua produção e conta comigo, porque eu acho que é muito importante a gente estar se unindo nesse momento que é um momento de caos, como você falou, né? Eu acho que as pessoas têm que estar buscando encontrar pessoas que a gente possa trabalhar junto. E eu super te entendo, que eu sou de Brasília, né? Então eu acho que eu amo essa cidade, eu amo Brasília, mas Brasília é uma cidade dura, difícil. E para arte a gente sente bastante as panelinhas e as ideologias. Tem muita gente que inventou a roda aqui em Brasília, né? Então acabaram de nascer e já estão... eu costumo dizer que em Brasília as pessoas desfilam com o próprio busto, carregando o próprio busto sobre tapetes vermelhos imaginários, né? Então... é muito isso, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar, às vezes quando eu tô fora eu falo assim, Brasília é muito peculiar, porque as pessoas pensam que, sei lá, estão em Hollywood, mas a gente tá no Cerrado, é uma cidade meio de interior às vezes, e quando você tá tentando fazer coligações e juntar com gente, você sente essa resistência às vezes. Das tribos mesmo, né? Mas a gente está junto e eu acho que a poesia também é uma das grandes formas de discurso. Eu costumo dizer que a poesia é caminho possível e necessário. Então é a minha forma de combater, de encarar tudo isso. Eu acredito de verdade que a poesia pode transformar vários mundos, né? O nosso mundo, o mundo do outro.
Eu acredito nessa missão. Então, inclusive eu saio pelos espaços aí na noite, cafés, adegas, bares e tal, vendendo o livro e recitando poesia. Eu tive experiências maravilhosas, sabe? Pessoas que eu conheço já há mais de 15 anos e que conheci, fiz amizade, né? Através da poesia. Então isso é muito legal, muito gratificante. Então, assim, acredito e vou continuar, dar continuidade a isso. Eu acho que eu também escrevo poesia, agora eu tô o meu primeiro romance, mas acho que a poesia é onde que eu tenho o meu discurso mais livre, assim, é onde que eu consigo trabalhar toda essa vontade de falar e de reclamar de uma forma que eu possa interagir com as pessoas, né? Eu acho que é um espaço onde você pode fazer alquimias, né? É um universo de alquimias, do existencial para o social, né? Para o afetivo, enfim, porque se a gente também não der vazão a isso, a tendência é a implosão, né? E a implosão é a loucura, né? Então, o lado ruim da loucura. Porque tem o lado bom da loucura. Claro. Essas vias de escape, né? Que permitem que a gente esteja fluindo sempre. Claro, eu acho que é isso mesmo. A gente, como artista, a gente vai sempre buscar essas vias de escape, de produção. E de alguma forma encontrar gente que entende, né? Eu acho que um pouco do artista é tentar buscar gente que te entende de alguma forma. Olha, se for pelo menos receptiva, já é legal. Sabe? Entendimento, ok, beleza também. Mas assim, só de estar pronto para receber já é gratificante, né? Sim. Como assim, eu percebo as pessoas, né? Na verdade, as pessoas, acho que isso faz falta, sabe? Falta incentivo, né? E aí a gente volta àquele papo inicial da destruição de tudo, da educação no Brasil, né? Da cultura, né? O sucateamento são as áreas mais afetadas sempre, né? Educação, cultura sempre esteve, né? Ali relegada a um pequeno orçamento, um segundo plano. E, enfim, mas acho que falta incentivar mais a leitura de poesia, né? A produção de poesia. Agora, claro, nós temos movimentos aí de resistência, né? Acho que Brasília, particularmente com a cultura dos saraus, de uns tempos para cá, tem incentivado bastante, né? Tanto a produção quanto a leitura de poesia. E esses projetos que surgem, né? Sim. Enfim. Mas tudo isso é muito a iniciativa de pessoas, né? Não é um projeto de país, não é um projeto de governo, né? De Estado, né? Deveria ser. Mas assim, eu torço para que nesse momento, né? Eu fico pensando no futuro, nesse futuro muito próximo, se nós não tivermos um governo progressista e se alguém daquele campo conservador e autoritário vencer as eleições, cara, esse país já era, sabe? Porque assim, eu sou de 65, eu tô com 53 anos, fiz agora, com essa carinha de 18, né? Você tá que nem eu, tu pensava na 27, eu tô te dando de 30. Mas para nossa geração, assim, fica assim, um desalento, né? Pensar na possibilidade de um governo autoritário e conservador. Porque só o Temer em 2 anos já fez o estrago que fez, né? Imagina entrar um outro ser lamentável desses. Então, eu vou torcer, vou batalhar para que a gente possa eleger um governo decente, né? Do campo progressista, né? Para as próximas eleições. Isso mesmo. Muito obrigada, querido, por aceitar o convite para essa conversa. Eu acho que toda conversa gera um debate, gera uma reflexão e é um momento de fazer isso. Não adianta se abster de pensar e falar sobre assuntos que são incômodos, que geram discussões, mas
precisa debater até para que as pessoas entendam o que é um debate e o que é um argumento, né, válido. De alguma forma a gente está com a democracia que foram os gregos que criaram de uma forma bem filosófica e a gente deve seguir questionando esse caminho, né, buscando uma forma melhor de governar o país, da gente conseguir ter um mínimo assim de dignidade para as pessoas. Eu acho que existe um tanto mínimo de dignidade que seria razoável para todo mundo, né? Questão de educação, de saúde, tudo um tanto razoável que o Brasil, como um país potente, pode ter isso, né? Não é que a gente não tem recursos, né, para pagar isso. A gente tem verba, a gente tem recursos, a gente tem uma natureza super abundante e é um país que a gente ainda vê tanta fome, tanta a falta mesmo de educação mínima, né, da população. Até numa cidade como Brasília, você chega na periferia, tem gente que não sabe ler ainda. Isso é muito triste. Eu acho que a gente não pode se omitir, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que partir para a ação. Não precisa ser necessariamente política partidária. Nossas ações são políticas, naturalmente, né? Se não por práticas diárias, às vezes por omissão, né? Tudo é político, né? Então eu prefiro estar na prática e estar agindo, né? Positivamente. Então não preciso levantar essa ou aquela bandeira, porque pensar no coletivo, pensar em políticas sociais, acho que uma sociedade mais justa, fraterna, né? Onde haja tolerância, onde haja respeito e não exista preconceito, acho que já é uma grande bandeira, né? E quem tiver no campo político e partidário pensando nesse tipo de proposta, né? Nesse tipo de transformação, ok, né? A gente se une. Então, claro, não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, é questão de propósito mesmo, de honestidade. É difícil que a direita tenha essa visão, né? É difícil, porque realmente esse olhar mais aglutinador e social, ou socialista, óbvio, de atender demandas de indivíduos, de trabalhadores, né, de classes sociais ao longo da história excluídas, é uma visão de esquerda, né? Então, assim, é com essa visão que eu comungo, né? Da qual eu me aproximo. Então, me considero um cara de esquerda, talvez num foco mais anárquico, né? Também é outra coisa que as pessoas não entendem, não conhecem a definição, a conceituação de anarquismo, né? Historicamente. Sim. Né? Então, assim, eu penso, eu tenho essa visão utópica de uma sociedade sem Estado, sem classes, né? Em que todos tenham acesso aos bens comuns, à produção, né? E não ficar acumulando recursos, riquezas para oprimir o outro, né? Por exemplo, eu tenho poder porque eu sou o riquinho, eu sou o detentor dessa grande área aqui, poder, né? Dessa ilusão de poder. Eu acho que tudo pode ser compartilhado. Esse mundo poderia ser muito mais interessante, né, se não fosse tão grande o egoísmo, né? Então, mas é complicado, né? Essa é uma coisa que está dentro do processo evolutivo, né? Vamos ver onde a gente vai chegar. Mas enquanto isso a gente vai escrevendo poesia, plantando, colocando as sementinhas aí no mundo, né? E observando os frutos que, sim, eles existem. Sim. Né? E aproveitando essa questão dos meios de comunicação que hoje são mais acessíveis para a gente aproveitar isso e colocar a nossa palavra aí, né? Porque pensar numa conversa como essa dentro do esquema midiático tradicional é impossível, né? Sim. Não há espaço.
Então, eu gosto disso, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, aqui eu tenho liberdade que antes nos anos 80 a gente não tinha, que a gente não tinha nenhum acesso aos meios de comunicação. Hoje a gente está aí pau a pau com a Beyoncé. pois é, mas já querem limitar isso, né? Claro. Não, e é difícil, né? Trabalhar assim, mas pelo menos eu vejo que existe uma certa liberdade de discussão que eu posso mas trabalhar aí dentro dessa liberdade. Enquanto existir esse espaço e essa liberdade, a gente tem que se apropriar mesmo, né? E exercer com seriedade, né? Porque tem uma cultura de youtubers hoje que eu vou te contar, viu? A gente está competindo com os Homem-Aranha dançando, com a Beyoncé, toda a mídia das grandes... É tão alienante quanto o que a televisão aberta faz, né? Tem umas coisas tão idiotas. Esses dias, acho que isso repercutiu, teve um tal youtuber lá, parece que de Belo Horizonte, que o cara ficou um tempo contando para os colegas lá como ele estuprou uma garota. Que isso? Quer dizer, a própria namorada, né? Porque, enfim, detalhes eu não vou entrar, não é o caso, mas é um absurdo. E isso repercutir entre o público dele, né? Quer dizer, ele acabou tendo uma repercussão negativa, obviamente, disso, que é um absurdo. Mas isso ainda soa natural, né? O cara contar ali, que ele estava dormindo com a garota, que não sei o que, ele estuprou. Confessa isso abertamente. Normal, né? O que é mais louco é essa gente ter público, né? Tem gente que acompanha esses canais de idiotia total, né? Sim. Enfim, mas há outros... Junto dessa generalização, a gente tem esse espacinho há outros veios desse rio, né? Há outros braços desse rio, e eu acho que isso também é interessante no aspecto de uma democratização das mídias, né? Acho que tem que ter espaço para todo mundo. E as pessoas têm liberdade de escolher. Não, isso aqui não é interessante, né? Eu que venho dos anos 80, que para você ter um pedacinho no jornal você tinha que pagar muito caro e você não tinha nenhum acesso. Hoje eu vejo isso como uma forma muito positiva, apesar dessa competição com toda essa porcaria que é produzida junto, né? Mas é isso. Eu acho que a gente está aí trabalhando da forma que dá, né? É só não cruzar os braços. Claro, exato. Querido, muito obrigada por aceitar o convite, bem-vindo sempre. E a gente pode estar trabalhando aí em projetos que a gente está na mesma linha de pensamento. Deixa eu ler um poema, né? Por favor. Um poema aqui para o pessoal. Por exemplo, essa é uma cena bem de Brasília, mas é de uma outra Brasília, né? Por exemplo, as mulheres carroceiras. As mulheres carroceiras têm peitos grandes. Amamentam? Os meninos esquálidos no lombo da vida, no meio do mundo. As mulheres carroceiras dão chicotadas no cavalo, com sua obediência sem relincho, suportando a carga do dia seguinte para encher a marmita de capim. As mulheres carroceiras lambem o asfalto da cidade, sobre potros alados, Aladim sem lâmpada mágica, catando velharias em ruelas seminuas. Cacos de esquinas no fundo das latas. As mulheres carroceiras, as carrocerias vazias, o suor do cavalo ou da égua, com sede, com fome, apenas o sal amargo do deserto. Obrigado. É uma visão que eu tenho da cidade. Esse poema nasceu exatamente quando um dia, numa dessas entrequadras da vida, eu me deparei com um casal e duas crianças sobre uma carroça, né? E fiquei imaginando, né? No meio daqueles carros, né? Esse contraste, né? Um contraste absurdo. O contraste e a situação real, né? Porque é a contradição, né, de uma sociedade urbana, cheia de burocracias, tecnocracias, e ao mesmo tempo algo rústico, tentando ali o seu espaço, né? A sua sobrevivência com muita dignidade, né? Eu acho que essas pessoas são de uma
dignidade, né, incrível, e muito a nos ensinar. Então, foi uma cena que eu fiquei assim, impressionado. Legal. Então, o livro, ele passeia um pouco, né, sobre Da cidade, essas impressões da cidade, mas que elas não... pode ser qualquer cidade no Brasil também, né? Ela não é tão localizada assim, mas partem desse espaço que eu habito. E algumas coisas mais existenciais, também muita coisa aqui de lirismo. Deixa eu ver aqui tem um poema que é bem declaração de uma profissão, né, de fé, né, que é... Esse eu memorizei. Ser poeta em cada gota de sêmen, suor, saliva e lágrima. Em cada poro encharcado de vida, de andanças, de bailes e rodopios, de acenos e afagos, de chegadas e partidas. Ser poeta como quem corta as próprias veias, para alcançar outras profundezas, com a mesma alegria dos desapegos tão necessários, em meio ao delírio de outras manhãs e delicadezas. Ser poeta porque este é um caminho sem volta, como quem salta do fundo para o alto do precipício, reinventando gravidades e renascendo para outros dias, outras infâncias ou mesmo outras mortes. Ser poeta porque não há salvação, senão na fogueira dos versos, queimando lábios, línguas, vaginas, bocas e falos, ouvindo as vozes dos deuses em orgias sublimes e orgasmos vorazes. Excelente. Sempre diga eu te amo da boca para dentro. Intenso. A água do mar deixa a alma doce. E se não der para juntar todos os seus cacos, mergulhe de vez na loucura desse caos. São lindas. Eu sempre te segui, eu sempre gostei das suas poesias. Obrigado. São muito lindas. E realmente é uma edição lindíssima, te felicito. Querido, muito obrigada, uma tarde muito agradável. Eu sabia que ia ser linda a conversa. Obrigado a você, Grace. Grace. Obrigada por disposição. E a gente está aí junto. Tá bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazer ter vindo aqui. Obrigada, galera de Brasília que vai estar escutando a gente, essa nova versão aí, Grace My Entrevista, agora com a galera da minha cidade. Tô muito feliz de estar aqui e olha, esse trabalho. Ano que vem tem mais Transipoéticas, tá? Bora! A gente vai fazer uma surpresa aí para um grande poeta brasileiro. Que lindo! Eu quero participar, viu? A gente vai estar aí se Tamo juntando junto. com as forças. Bom, muito obrigada, paz!